Seu filho está querendo ser youtuber? É esse que é o sonho, o plano de vida dele? Então, o Canguru Entrevista de hoje é para você. A gente está aqui no estúdio recebendo a Thaís Mendonça, que é gestora da escola Rap Code, uma escola de programação, mas que tem inclusive cursos para preparar as crianças e adolescentes a se tornarem youtubers. Ei, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema que está deixando os pais malucos. Sim. Como é que é isso? Por que vocês criaram um curso assim? Como é que tem sido essa demanda na escola de crianças e adolescentes que tem como projeto de vida abrir o próprio canal no YouTube? Sim, o grande atrativo de ter esse curso de youtuber foi pela grande procura das crianças em estar tendo o próprio canal no YouTube. Então veio a ideia do Rodrigo Santos, o fundador da Rap Code, em desenvolver esse curso de youtuber para as crianças terem toda essa ideia de como criar um canal, edição de vídeo, direitos autorais, como se portar diante a câmera. Então, para ter toda uma ideia de como que é por detrás de uma câmera. Só para lembrar, assim, a Rap Code tem várias unidades no país e a unidade de Belo Horizonte tem entre os sócios o Marco do Authentic Games, que é uma hipercelebridade nesse mundo desses meninos, inclusive, que querem se tornar youtubers. Então, assim, tem uma sensação especial nessa escola de estar lá podendo conviver com ele. O que as crianças, qual que é o interesse deles? Eles querem montar canais para falar do quê? Como é que é a turma e como é que é o curso? Dura quanto tempo? Sim, a procura maior, ainda mais na nossa unidade, é pelo Authentic. Então, você falou o nome do Authentic, tudo eles querem fazer voltado para o canal do Authentic. Então, criar, jogar e jogar com os amigos e postar, criar até mesmo igual filmes que o Marco Túlio posta, criando imagens com as animações que eles criam. Então as crianças têm esse intuito de criar o seu próprio canal da mesma maneira que o youtuber de sucesso tem, igual o Resident Evil, o Authentic. Então eles procuram sempre se espelhar nesses youtubers que estão bem famosos hoje em dia. E aí o nosso curso é voltado para essa ideia mesmo, e auxiliar a criança de uma maneira correta em como criar, em que conteúdo criar mesmo, onde vai dar sucesso. E aí os nossos cursos são cursos rápidos, que nós chamamos como rápido. Tem duração de 4 aulas, 1h30 cada aula. Então, em um mês, o aluno consegue concluir o curso. Já. E vocês passam por questões, assim, além das questões práticas, operacionais ali, né, de como passar o vídeo, mas de aprender a lidar com algumas questões, como, por exemplo, os haters, porque né, nem tudo que a gente posta na internet faz sucesso. Sim, tem um monte de coisa que você só vai receber crítica ali. Como é que as crianças tão novas, imaturas emocionalmente ainda, podem lidar com isso? Passa por esse tipo de coisa? Sim, a gente passa, ainda mais no meio, assim, durante o curso, a gente passa algumas dicas de que conteúdos que talvez vai dar um sucesso, criar coisas diferentes, se for criar, fazer igual tem que ser melhor. A gente também dá essas dicas de nem sempre naquele conteúdo ele vai ter um sucesso maior, para ele não desanimar. Então tá sempre procurando conteúdos novos, utilizando a criatividade, que é o que auxilia muito nesse curso de youtuber. Além de auxiliar muito na dicção da criança, desinibir também a criança quando ela tá sozinha na frente da câmera, ela tem mais um raciocínio sozinha, ela consegue ter mais criatividade, então auxilia bastante nessa parte. Agora, Thaís, outro desafio também é estabelecer limites para as crianças, né? O curso fala um pouco sobre isso, assim, de você tem outras coisas para fazer na vida, como fazer o para casa. Sim, até mesmo durante o curso a gente tem um cronograma, para a criança ter meio que uma noção como inicia, desde o nome de um canal, como postar o vídeo, e até um cronograma de postagens de vídeo, que a gente pede para eles fazerem com os pais, porque tem lição de casa, tem que estudar, então a gente sempre frisa isso. Então você tem que ter um tempo para você estudar, mas também para você ter um tempo de criar o conteúdo, gravar o conteúdo, editar o seu vídeo. Então a gente fala bastante com os alunos dentro de sala, para também focarem nos estudos. Para ajudar a organizar essa coisa do tempo, para que isso não contamine ali toda a rotina, todo o dia dele, né? Sim. E Thaís, a partir de que idade dá para matricular o seu filho num curso desses? De 7 a 17 anos, para o curso de youtuber. Com 7 aninhos ele já dá conta de fazer isso tudo, encontrar conteúdo, editar, criar o canal. Sim, por incrível que pareça. Não, eu não consegui até hoje, como é que eles estão fazendo isso? Consegue. E como é que é a reação dos pais? Assim, as crianças chegam lá, porque os pais já foram tão enlouquecidos de tanto que eles falam, é por causa do desejo do filho. Quais são as preocupações dos pais em relação a isso? Sim, o que a gente fala muitas vezes
O pai vem por livre e espontânea pressão do filho, porque é sempre o filho que leva o pai, não é o pai que leva o filho. Então, muitas vezes o pai fala assim pra gente, o meu filho não sai da frente do computador, ele quer ser um youtuber. Então, a gente já conversa com o pai para não proibir, e sim ensinar a criança de uma maneira como ele pode utilizar, que vai ser a favor dele. Então, ter um limite do tempo de ficar, gravar vídeo. Então, assim, muitas vezes os pais já têm meio que essa noção de dar um limite para a criança, mas também dentro de sala de aula a gente também fala isso com os alunos. Você vê isso como um modismo, assim, de que daqui a pouco as crianças também perdem interesse? Quando elas descobrem, elas fazem o curso, descobrem que para alimentar o canal tem que ter uma certa disciplina, né? Você postar ali sempre, nas datas combinadas, e aí rapidinho elas acabam se desinteressando porque dá mais trabalho do que elas imaginam? Sim, muitas. Algumas, às vezes, assim, saem, você já gravou o seu vídeo? Já. O único vídeo, assim, pro canal. Criou o canal, gravou o único vídeo. Pronto. Mas eu já cansei, eu não tenho tempo, é muito corrido. Mas tem alguns, assim, que vão mesmo com o intuito, eu quero ser um youtuber. Tanto é que a gente teve um aluno que ele já tá com quase 900 inscritos. E ele se empenhou mesmo, já jogou com o Baixa Memória, que é um dos youtubers amigo do Authentic Games. Já gravou com eles, tem vários vídeos, então assim, ele se empenhou mesmo em gravar, ele sempre grava vídeos com amigos, desafios. Então, é alguns alunos, mas eu acredito que, por enquanto, é um modismo no momento. A mas maioria quer aquela sensação só ali de poder dizer que fez o seu vídeo, criou o seu canal, mas não vai conseguir ter a disciplina de levar à frente. Sim, porque muito só vem aquele vídeo postado dentro do YouTube, mas por detrás não sabe como é o processo. Então é isso que a gente ensina. Então a gente ensina a primeira parte de como se portar, o que você precisa realmente para ser um youtuber. Depois disso, a hora que eles gravam o primeiro vídeo, eles ficam felizes. Na hora de editar o vídeo, eles quase desistem. Porque eles querem a sensação de ser estrelas ali, de gravar, né? E acham que é simples, né? Não é. E não todo esse trabalho. Bom, essa é uma geração totalmente digital, esse é o mundo deles, e acho que você falou alguma coisa importante. Não adianta a gente querer só proibir. Sim. Porque eles estão cercados, os amigos estão fazendo, essa é a linguagem dessa geração, né? A linguagem dos vídeos. Mas vocês falam sobre mais do que o YouTube, mais do que como ser um youtuber. Quais são os outros cursos, que outras coisas essa geração está demandando tanto e que vocês têm procurado oferecer? Os cursos também que a gente tem de maior procura, porque a Rapcode em si ela é focada no ensino de desenvolvimento, ensino de programação para desenvolvimento de games, aplicativos e robótica com drones autônomos. Então, nós ensinamos para crianças de 5 até adolescentes de 17 anos o ensino de programação. Então, hoje em dia, a gente trouxe como um atrativo o game, porque a criança hoje em dia se atrai por um game. É isso que chama a atenção deles. Sim, então a gente chegar e falar para uma criança, olha, você vai entender como que funciona por detrás daquele game e você mesmo vai desenvolver o seu game, criar um cenário, criar um personagem. Então, a criança já tem uma atração maior. Isso é estimulante para elas, né? E o que essa programação, assim, o que está por trás de conseguir programar? O que ele está ensinando para a criança? O que ajuda no desenvolvimento da criança? Essa história da aula de programação. Sim, a programação ela auxilia muito no raciocínio lógico da criança, porque a introdução que nós temos nas primeiras aulas é introduzir a criança aos conceitos básicos da programação e à lógica. Então, a gente auxilia a criança a como pensar. Porque quem aprende a programação já aprende a como pensar. Então, auxilia no raciocínio lógico, auxilia muito na matemática, em inglês, auxilia muito em inglês, porque os comandos são em inglês. As linguagens de programação, as plataformas são em inglês. Quer dizer, eles têm o interesse de dominar o idioma até para poder circular naquele meio ali. Sim, e é até fácil ainda mais para as crianças, porque muitas vezes os pais se assustam em aulas demonstrativas nossa. A gente pergunta, o que é tal coisa? A criança responde em inglês, o pai olha assim, nossa, mas ele nunca fez em inglês, porque ele viu dentro de um jogo e aí na hora de desenvolver, em programar, ele já conheceu essa palavra. Ele pensa naquela nomenclatura, né? Ele já consegue, então assim, auxilia muito nesse raciocínio da criança, em juntar uma palavra na outra. E existe uma demanda de pais que estão levando crianças para fazer programação pensando mais nisso do que querendo que eles se tornem programadores de games? Sim, eles estão pensando no futuro, porque daqui a um tempo todo mundo teria que aprender a programar, é como se fosse o inglês. É interessante todos saberem a língua inglesa e também a programação também, porque a programação está em tudo hoje em dia. Então a programação para o futuro dessa geração é muito interessante. Estou desesperada. Porque não basta só eles falarem inglês, agora eles têm que aprender programação. Tem, é um diferencial. E que vai ser cobrado. Sim.
Bom, Thaís, muito obrigada pelas dicas. Se você está com seu filho aí louco para ser youtuber, você já sabe onde levar para ele aprender. E existe uma esperança, ele pode fazer um vídeo e nunca mais querer fazer nada no YouTube. Acompanhe a gente, muito obrigada.